Boa noite a todos. Eu sou Regina Célia da Silveira Santana, assessora da Secretaria Municipal de Justiça da Prefeitura Municipal de São Paulo. É um enorme prazer estar com vocês nessa noite de 29 de março de 2021. Aqui em São Paulo é feriado, mas preferimos denominar de recesso sanitário, em razão do momento em que estamos vivendo. A Secretaria Municipal de Justiça, com o apoio do Sejur, Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Município, tem a grande satisfação de realizar o seminário Mulheres nas Funções do Poder. No mês de março, é celebrada a luta e a busca pelos direitos da mulher, relembrando o seu valor e sua história ao longo dos anos. Muitos pontos já mudaram e melhoraram, mas sabemos que pouco se avançou no campo da democracia, no que tange à garantia de direitos, à justiça social, à equidade como direito nato e de todas as mulheres, haja vista as práticas discriminatórias violentas, expressões de sexismo, intolerâncias, racismo estrutural que acontecem a todo instante. Atenta a essa realidade, a qual exige ações concretas coletivas, nutridas de consciência e resistência, a Secretaria Municipal de Justiça promove esse seminário especial, que contará com a presença de mulheres ilustres, como ministra, senadora, desembargadora, promotora de justiça, defensora pública, secretárias municipais, palestrando sobre temas relevantes como a adoção de políticas públicas de ações afirmativas, interseccionalidades de gênero e etnia no acesso ao mercado de trabalho, diversidade e integração da mulher negra no judiciário e outros pertinentes. Assim, convidamos a todos e todas para participarem e atualizarem ainda mais sobre pautas tão importantes envolvendo a situação de todas as mulheres nos tempos atuais. E na presente data, temos a palestra magna da ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, do Supremo Tribunal Federal. Queremos agradecer inicialmente o nosso prefeito Bruno Covas, pela oportunidade da Secretaria Municipal de Justiça realizar esse evento e que Deus lhe dê muita saúde e sabedoria para cumprir o seu mandato. Agradecemos também o apoio do Sejur, que é o Centro de Estudos Jurídicos, denominado Lúcia Maria Moraes Ribeiro de Mendonça, da Procuradoria-Geral do Município, o qual, no último dia 25 de março, completou 33 anos. Desde 25 de março de 1988, contribuindo para o aperfeiçoamento profissional e cultural do servidor municipal. Em razão desse apoio, queremos passar a palavra ao doutor Roberto Angotti Júnior, procurador do município de São Paulo, coordenador do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Município de São Paulo, mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, a USP, especialista em Direito Público pela Escola Paulista da Magistratura, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais e em Ciências Econômicas e Comerciais. Doutor Roberto, com a palavra. Boa noite a todos, muito obrigado, Regina, muito obrigado a todos que estão aqui prestigiando o nosso evento. Em primeiro lugar, gostaria de saudar a senhora Procuradora-Geral, minha chefe, doutora Marina Magro, dizer que é uma alegria pessoal para nós do Sejur tê-la aqui virtualmente na nossa escola. Gostaria de saudar a senhora secretária de Justiça, doutora Eunice Prudente, a grande mentora, a grande idealizadora desse evento, e agradecer efusivamente por ter pensado no Sejur para realizá-lo. Secretária, estou extremamente feliz com a nossa parceria, espero que ela renda muitos e muitos frutos. Por fim, saudar a ministra Carmen Lúcia, é uma honra inenarrável, ministra, tê-la aqui na nossa escola, não dá mesmo para exprimir.
Tenho uma admiração pessoal e intelectual pela senhora. Gostaria de dizer que alguns dos seus votos inspiraram os bons capítulos da minha dissertação de mestrado. Então, é realmente uma honra estar aqui hoje. Estarei aqui atentamente ouvindo sua explanação. Muito obrigado, Regina. Muito obrigada, doutor Roberto. E agora vamos conceder a palavra à professora doutora Eunice Aparecida de Jesus Prudente, a idealizadora desse evento, como bem ressaltou o doutor Roberto, e que sem ela o mesmo não aconteceria. A doutora Eunice Prudente possui graduação em Direito, pós-graduação, mestrado e doutorado, todos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ela exerceu as seguintes funções públicas. Ela foi diretora executiva da Fundação Procon São Paulo, secretária de Justiça do Estado de São Paulo, diretora técnica na Secretaria de Governo do Estado de São Paulo e as suas atividades acadêmicas, professora doutora na Faculdade de Direito da USP, Departamento de Direito do Estado, ministrando aulas nos cursos de graduação e pós-graduação, nos programas de mestrado e doutorado nas áreas de Direito do Estado, Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professora titular na Faculdade Zumbi dos Palmares, afastada atualmente sem remuneração, e, dia 1º de janeiro de 2021, assumiu o cargo de secretária municipal de Justiça na Prefeitura da cidade de São Paulo. Por gentileza, doutora Eunice. Nossa, muito obrigada. Achei que você ia falar a minha idade, mas como septuagenária e com muita honra, já me vacinei. Então, neste momento em que estou aqui, um momento muito coletivo, né? Porque foi uma ajuda, eu pensei, mas muitos colaboraram. Eu começaria como uma septuagenária vacinada já, começaria agradecendo o nosso prefeito, o nosso jovem prefeito Bruno Covas, pela sua cuidade com a nossa saúde, com a saúde do povo, e também pelas orientações que recebi. A senhora vai trabalhar, mas a senhora, como todos sabem, né, que a nossa sociedade pode ser expressada, sob o ponto de vista socioeconômico, como uma pirâmide. E, por favor, nossos olhos, os olhos desta gestão do município de São Paulo, são para a base da pirâmide. E aí, alio-me, ou melhor, aprendo muito com a Procuradoria-Geral do Estado, principalmente aqui na pessoa da doutora Marina, que está presente, e iniciamos as nossas atividades na Secretaria Municipal de Justiça. Não sem antes lembrar que somos 8 secretárias, então há funções gravíssimas, importantes desta gestão, que são capitaneadas por secretárias, muitas estão aqui presentes acompanhando este evento. Momentos de agradecimento, sem dúvida alguma, ao SEJUR, a esse centro jurídico, de estudos jurídicos, que vamos agradecer na pessoa do Dr. Roberto Angotti Júnior, que já se apresentou, por todo o apoio, por toda a atenção. Mas chegamos ao Supremo Tribunal Federal. É a alta corte do nosso judiciário da República Federativa do Brasil que visita hoje a nossa prefeitura do município de São Paulo. Há muitos uspianos, muitos colegas servidores municipais que estão acompanhando e ansiosos para ouvir a nossa ministra Carmen Lúcia. Os seus pais, com certeza, pensaram no nome Carmen, porque todos conhecemos a ópera, né? A grande obra, mas
Lúcia é de luz, e sem dúvida alguma há luzes no Supremo Tribunal Federal, mas a mais brilhante, a mais importante para nós, feministas, é, sem dúvida alguma, a nossa ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha. Então, Sua Excelência, ministra, seja muito bem-vinda aqui em São Paulo, nesse evento, onde vamos promover reflexões sobre as condições e os direitos das mulheres, sobretudo, infelizmente, no que diz respeito às diversas formas discriminatórias e violências pelas quais passam as mulheres, mas nós temos uma corte politizada, né, além das especialidades, né, jurídicas, antes de tudo, realmente que nos acompanha na defesa dos direitos humanos. Então, é um prazer muito grande recebê-la, doutora Carmen Lúcia. Sinta-se em casa, porque foi muito comentado e há muitas pessoas querendo ouvi-la, conhecê-la mais de pertinho neste momento. Seja bem-vinda e vamos prosseguir no evento. Obrigada, doutora Eunice. E agora passamos a palavra para a doutora Marina Magro Berings Martinez. A doutora Marina Magro é formada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, pós-lato sensu em Processo Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo, procuradora do município concursada desde 2003, exerceu no período de 2010 a 2019 o cargo de diretora de Departamento de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio e atualmente é a Procuradora-Geral do município. Por gentileza, doutora Marina. Olá, boa noite a todos. Para mim é uma grande honra e uma alegria poder contar com tão ilustres presenças, não é? A gente tem aqui representantes femininas da mais alta qualificação, e para mim é só um motivo de muito privilégio e alegria. Eu queria então começar, como a doutora Regina já nos adiantou na sua primeira fala, contextualizando que nós estamos aqui no âmbito do Centro de Estudos Jurídicos Lúcia Maria Moraes Ribeiro de Mendonça, que é uma procuradora do município que foi homenageada com a designação do seu nome para o Centro de Estudos Jurídicos, e justamente pela sua destacada atuação profissional, e ainda mais pela luta pela redemocratização do país e na criação da Procuradoria-Geral do município. E eu acho que, talvez não por coincidência, o Centro de Estudos Jurídicos tenha se iniciado no mês de março, esse mês comemorativo das mulheres, em que nós temos algum tempo para lembrar das lutas em comum e de quanto ainda temos que caminhar para conseguir um cenário mais justo e digno das pessoas. Então, eu queria lembrar também que nessa gestão nós temos, acho que o maior número de secretárias mulheres, pelo menos desde que eu me encontro aqui na Procuradoria do município. Já se vão aí 18 anos, mas nós temos então a doutora Aline Cardoso, a doutora Elza Paulino, a doutora Cláudia Carleto, Marta Suplicy, que já foi prefeita, a doutora Eunice Prudente, Silvia Greco, Berenice Janela, Tarsila Pérez e Vivian Sátil. Então, este time feminino, que nós nos denominamos as mulheres, né, da prefeitura, é encarregado de várias questões muito importantes. O senhor prefeito julgou nos cometer de atribuições muito importantes e, com a sua sabedoria, por escolher as melhores representantes para essas pastas. Eu também queria dizer que me sinto muito honrada com a presença da doutora Carmen Lúcia. Ela, a doutora Rosa Weber, são das inspirações para mim,
principalmente nos seus votos, com a sua coragem, como elas demonstraram, inclusive em tempos muito polêmicos que temos vividos ultimamente, a técnica e a sabedoria e a coragem que tiveram para proferir seus votos. Então, merecem a minha profunda admiração. E, enfim, todos estamos ansiosos para ouvir aqui a doutora ministra Carmen Lúcia, e eu já quero passar para ela a vez e a voz, para que possamos ouvir. Muito obrigada. Obrigada, doutora Marina. E agora vamos ao grande momento que todos estão esperando, que é a palestra magna com a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, a qual discorrerá sobre o tema judiciário enfrentando as discriminações. A ministra Carmen Lúcia é jurista, professora e magistrada brasileira, atual ministra do Supremo Tribunal Federal, tendo sido presidente dessa corte e do Conselho Nacional de Justiça. Exerceu também os cargos de ministra-presidente do Tribunal Superior Eleitoral e presidente da segunda turma do Tribunal Superior Eleitoral. Ela é bacharel em Direito pela Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, especialista em Direito de Empresa pela Fundação Dom Cabral, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais e também cursou o programa de doutorado em Direito na Universidade de São Paulo. Desde 1983, é professora titular de Direito Constitucional na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, além de coordenadora do Núcleo de Direito Constitucional. Foi procuradora do Estado de Minas Gerais, exercendo as funções de Procuradora-Geral do Estado. Em 2006, foi indicada para a Suprema Corte, tornando-se a segunda mulher a ocupar esta vaga. Assumiu a vice-presidência da Corte em 2014 e a presidência em 2016. Também exerceu a função de ministra do Tribunal Superior Eleitoral de 2009 a 2013, presidindo-o de 2012 a 2013, tornando-se a primeira mulher a fazê-lo. Por gentileza, Vossa Excelência tem a palavra. Boa noite, senhora secretária, doutora Eunice, com muito gosto volto a encontrá-la, já estivemos juntas, doutora Marina, procuradora-geral do município, doutora Regina, assessora que tem orientado ou coordenado inicialmente os trabalhos, doutor Roberto, do Sejur, enorme prazer em encontrar todos os senhores, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui num evento que me parece mais uma oportunidade que São Paulo oferece, no caso, no espaço da Secretaria e na Secretaria Municipal de Justiça e também da Procuradoria-Geral do Município, no espaço do Sejur, para que a gente possa um pouco refletir sobre a questão da igualdade e da discriminação no Brasil, com foco específico para as mulheres, aproveitando que neste mês se tem a data que é indicada para que as mulheres possam refletir sobre a sua situação. E eu digo refletir porque acho que o momento não é de comemorações, nem sobre este tema, nem sobre outros, dado que estamos vivendo na humanidade, e que impõe a todos nós um pensar sobre essa experiência que estamos tendo. No caso específico, portanto, eu quero focar sobre a igualdade como princípio constitucional magno, e sobre todas as formas de discriminação, com ênfase, claro, a situação da mulher, mas sobre este quadro de tamanha discriminação que nós vivemos no mundo, de uma forma geral, no caso das mulheres, mas com a violência muito específica na experiência brasileira. E queria, então, desenvolver as minhas observações em 3 itens. Em primeiro lugar, sobre a condição da mulher na sociedade, como o direito veio trabalhando, portanto, com os direitos e as diferenças das mulheres, até chegarmos a uma Constituição, como é o caso da Constituição da República Brasileira de 1988, que estabelece expressamente igualdade de homens e mulheres em direitos e deveres, nos termos por ela postos,
depois sobre a questão da igualdade, num segundo momento, sobre a igualdade de mulheres no Brasil e o que estamos vivendo, e, em terceiro lugar, sobre as condições que nós temos que trabalhar para que a gente tenha a superação de todas as formas de preconceito e discriminação. E, portanto, no tempo que me é dado, eu gostaria de iniciar lembrando de algumas situações da mulher na sociedade que foi estruturada e concebida com uma desigualação que diminui a condição da mulher, que diminui a situação da mulher. O espaço da polis, o espaço público, sempre foi entregue na formulação que se fez para os homens. As mulheres se mantinham em casa. As mulheres eram a chamada, já na década de 50, 60, 2000 anos, portanto, de histórias em que as mulheres se mantinham muito dentro de casa, dentro do espaço menor, do espaço particular. A mulher foi chamada de rainha do lar. Nem era rainha, nem o lar era um espaço no qual ela tinha comando, como ainda hoje, em grande parte, não tem. Mas o que é preciso considerar é que houve uma estrutura na sociedade que condicionou o espaço da mulher, acanhou o espaço da mulher, com muitas dificuldades para que a gente conseguisse vencer e estabelecer novos paradigmas de comportamento, de convivência e de participação, no duplo sentido de ser parte e partícipe. E, neste sentido, eu lembro que Olympe de Gouges, ao elaborar ou propor uma declaração dos direitos do homem e dos direitos da mulher e da cidadã, paralelo à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, no período revolucionário francês, ela propunha exatamente a partir de uma concepção e de uma compreensão que ela teve, que aquela declaração que hoje nós temos se referindo a homem no sentido de ser humano, tinha sido estabelecida ou pensada para o homem no masculino, e não para o homem como ser humano. Olympe de Gouges, como se sabe, acabou guilhotinada, exatamente por ter avançado naquilo que ela se propôs a fazer, a experimentar, tanto nas artes, quanto na sociedade, quanto na participação que ela quis ter. Mas o que é certo é que não se pode desconhecer que, ao propor uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã, naquele período da Revolução Francesa, fica claro que a primeira concepção que se teve da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que hoje compõe o quadro normativo supraconstitucional francês, ainda hoje, e que é um modelo de declaração que nós todos ainda adotamos, pensou não o ser humano, como nós hoje interpretamos e aplicamos, mas o homem na sua condição de partícipe da política na sociedade, daquele que era parte participante na dinâmica política. A mulher não tinha essa condição e, portanto, ela não era pensada como titular daqueles direitos fundamentais que ali foi estabelecido, que foi declarado. Nesse sentido, portanto, eu acho que de todo conveniente a gente sempre lembrar que o que conquistamos até hoje é uma luta permanente. E é uma luta por igualar em dignidade e direito para que a gente tenha a igual condição de sermos livres. Quer dizer, toda a luta das mulheres se fez no sentido não de se excluir. E disse bem o doutor Roberto, ao iniciar os trabalhos, somos uma sociedade de seres humanos que querem, naquilo que é igual na nossa humanidade, na nossa dignidade, não sermos discriminadas, não sermos discriminados. Homens, mulheres, negros, gays, índios, qualquer forma de discriminação que se baseie num conceito prévio e que diminui o outro, é indevida, é inadequada, porque é injusta, porque leva à indignidade quando a construção da humanidade até aqui no direito é pela dignidade das pessoas.
A pessoa que é discriminada se sente injustiçada. Eu costumo lembrar a frase de uma pessoa que uma vez me disse: eu fui tratada como se eu fosse menos do que o outro, e fiquei injuriada. Exatamente a palavra é que a pessoa se sente numa condição injusta, porque ela está nas mesmas situações, com a mesma qualificação, e é tratada desigualmente a menor, a menos, como se ela valesse menos. O ser humano tem valores para se posicionar, mas ela não tem uma validade comensurável, para usar a expressão de Kant. As coisas têm preço, pessoas têm dignidades. Nós temos igual dignidade, homens, mulheres, e qualquer que seja a opção de vida, qualquer que seja a condição na vida, mas em direitos e dignidade somos iguais. É bem certo que há um celebérrimo poema do Drummond, Iguais Desiguais, em que ele diz: todas as guerras do mundo são iguais, todas as fomes são iguais, todos os amores iguais, iguais, iguais. Iguais todos os rompimentos, a morte é igualíssima, todas as criações dos homens são iguais. Contudo, o homem não é igual a nenhum outro homem, bicho ou coisa. Todo ser humano é um estranho ímpar. Todo ser humano é diferente na sua individualidade. Cada um é um. Mas somos todos iguais na dignidade e nos direitos que nós titularizamos. E se assim é hoje, posto com tanta clareza, por que fomos construindo essa sociedade na qual as mulheres ficaram subvalorizadas? E aí atribuía-se um valor a menor. E não se atribuiu no passado como algo já superado. Ainda hoje, as referências às mulheres, a violência contra a mulher, demonstra bem a força dos preconceitos e de todas as formas de discriminação negativa, pejorativa contra a mulher. Eu sempre lembro que a Constituição brasileira tem como o princípio mais vezes repetido o princípio da igualdade. E, no entanto, uma das maiores chagas sociais que nós temos é a desigualdade. Isto vem de uma sociedade que se estruturou fazendo com que alguns se sentissem tão melhores que podem mandar, comandar, desmandar os outros, incluídas aí nós, mulheres, que somos maioria em número, mas que continuamos a ser minorias de proteção garantida em todos os setores. Esta pandemia, nesta triste passagem que estamos experimentando, dá bem a demonstração de como a violência contra a mulher se fez patente, se fez gravíssima. A mulher estava, muitas vezes, no mesmo espaço de distanciamento social que foi imposto necessariamente, segundo o que a ciência determina e que nós temos mesmo de cumprir, mas juntamente com o agressor. De tal maneira que nos primeiros 4 meses, depois de declarada a pandemia, o aumento de violência doméstica contra mulheres aumentou em alguns locais até 38%. E a mulher não tinha sequer condições de fazer valer a sua condição de quem denunciava e saía daquele quadro. O Conselho Nacional de Justiça, no ano passado, juntamente com algumas entidades da sociedade civil, estabeleceram um programa para que as mulheres pudessem se fazer representar no sentido de coartar aquela violência que era praticada contra ela, porque ela poderia chegar realmente à morte. Foi quando o Conselho, então, estabeleceu que as mulheres iriam a farmácias e, anotando com batom, com a caneta, com algo vermelho na palma da mão, mostrasse aquela denúncia que ela fazia a quem estivesse trabalhando na farmácia para que ele pudesse chamar alguém. Porque sequer condição de verbalizar, de pedir ajuda, de chamar alguém que a protegesse contra a agressão que ela vinha sofrendo, ela não tinha. Isto é o contrário do que se tem nas constituições, nos tratados internacionais, enfim, em todos os documentos que garantem direitos iguais. Então,
Por isso eu chamo a atenção para a circunstância de que temos uma Constituição brasileira vigorando desde 5 de outubro de 1988, na qual se tem o princípio da igualdade como mais vezes repetido, porque o Constituinte retratou um momento da sociedade brasileira cuja maior chaga social talvez seja a desigualdade em todas as suas formas. A desigualdade daquele que não tem as mesmas oportunidades para se educar, para se formar, para se informar, para exercer livremente sua escolha e para cumprir sua vocação como ser humano. E com isso, beneficiar toda a humanidade, não apenas toda a sociedade brasileira, mas toda a humanidade. Em 1911, ao receber o Prêmio Nobel de Química, Marie Curie dizia isto, que a vida não é fácil, mas que é preciso que todas nós lutemos para chegar às melhores condições, ela dizia, porque o progresso, o desenvolvimento científico é feito para beneficiar toda a humanidade. E o que se quer é exatamente contribuir, estar junto. Ninguém quer uma sociedade na qual haja só homens ou só mulheres, ninguém quer uma sociedade que não seja plural, porque é na pluralidade que nós nos libertamos das condições prévias que tínhamos e somos capazes, então, de crescer como ser humano. E para que a gente seja livre e se liberte de um Estado que pode nos oferecer a menos para uma situação que pode nos oferecer mais, é preciso a pluralidade. É necessário que se tenha a experiência com o outro. O outro não é o céu nem o inferno de cada um de nós. O outro é apenas alguém com quem a gente pode viver e conviver, para que a gente, então, tenha condições de melhorar como ser humano, de melhorar como membro de uma sociedade, na qual todo mundo tem o direito de cumprir suas vocações e tentar ser feliz. Afinal, é isso que todos nós buscamos. Então, na sociedade brasileira, que é uma sociedade de tantas desigualdades, desigualdade econômica, desigualdade social, desigualdade educacional hoje, desigualdade entre homens e mulheres, a Constituinte de 87 e 88 retratou isso no texto constitucional. Nós podemos olhar que o preâmbulo da Constituição brasileira de 1988, que não tem força normativa, mas que dá uma diretriz, oferece uma orientação para a interpretação da Constituição, já traz que a reunião daquela Assembleia Constituinte é no sentido de constituir ou de instituir uma sociedade livre, justa e igualitária. Para isso nós temos, e ali se afirma, fraternidade. Somos todos membros da mesma família humana, portanto, titulares das mesmas dignidades e queremos ter os mesmos direitos, respeitada a individualidade que a dignidade de cada um potencializa, faz valer exatamente para que cada um possa cumprir aquilo que lhe pareça mais próprio, mais adequado, mais perto dos seus talentos, em benefício de todos, e não apenas de uma pessoa. E a Constituição brasileira também, ao estabelecer no artigo 1º o princípio da dignidade humana, já teria erigido o preconceito como uma impossibilidade jurídica, uma impossibilidade constitucional, porque ninguém pode ser digno sendo destratado, sendo sujeito de preconceitos, sujeito de discriminação, tratado como se fosse menos, como eu disse antes. Já na dignidade humana, que é o princípio mais forte do direito brasileiro, mais forte do direito constitucional contemporâneo, mais forte da Constituição brasileira, está embutido o respeito à igualdade em direitos de todos, homens e mulheres. A Constituição foi para mais do que este passo, e no artigo 5º repete, em parte o que vinha das constituições brasileiras anteriores, todos são iguais, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas a leitura desse texto passou a ser outro com o advento da Constituição de 88. Nós passamos a considerar que onde está escrito todos são iguais perante a lei, há de se ler e de se interpretar e de se aplicar, todos são iguais na lei.
o legislador não pode desigualar por conta de preconceitos. Não pode discriminar no sentido negativo. Não pode estabelecer distinções firmados nos conceitos prévios e contrários a uma ou outra pessoa. Portanto, somos iguais na lei, porque senão faria uma escola de meninas e uma escola de meninos, e daria, por exemplo, melhores condições para essa escola de meninas, ou piores condições para as escolas de meninas. E foi isso que nós tivemos historicamente. As mulheres no Brasil, as meninas, não iam às escolas, eram analfabetas até início do século XX. No entanto, hoje, nem se cogita de saber a quem se entrega uma determinada condição para estudar. É preciso que todas as crianças brasileiras tenham direito à escola, tenham direito ao ensino, tenham direito de se formar, se informar, se educar e receber igual condição, independente, portanto, do sexo, independente do gênero. Nessas condições, a Constituição foi mais longe, e no inciso 1 do artigo 5º, introduz algo que já estaria também contido no princípio da igualdade, posto, ditado, no início do caput desse artigo 5º, e afirma: homens e mulheres são iguais em direitos e deveres nos termos desta Constituição. Este dispositivo foi objeto até de brincadeiras, de deboches, quando foi promulgada a Constituição. Diziam, se todos são iguais perante a lei, por que precisa desse dispositivo ou dessa disposição expressa? Porque a desigualdade em relação às mulheres era de tal ordem e natureza que o Constituinte achou por bem enfatizar, repetir, estabelecer que para as mulheres não poderia haver nenhuma lei discriminando. O tratamento com as condições específicas de cada um são estabelecidos. Isso vem na própria Constituição. O período de aposentadoria tem sido considerado diferente em alguns casos, exatamente porque na sociedade brasileira nós temos a mulher com dupla ou tripla jornada de trabalho. Ainda hoje, guardadas as exceções, que ainda são exceções a confirmar a regra, as mulheres é que têm o cuidado da casa, o cuidado maior com as crianças, o cuidado maior até com os idosos, do que se tem em relação aos homens. Isto faz com que ela trabalhe mais, o desgaste seja muito maior, e por isso o Constituinte achou por bem desigualar para igualar. Trata-se igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam. Não foi empírico, não foi um voluntarismo do Constituinte, não houve pressão, até porque as mulheres nem tinham condições de fazer pressão naquele momento na Constituinte. O que houve foi o retrato de uma sociedade na qual as mulheres têm a dupla, quando não a tripla jornada. Elas trabalham em casa, trabalham nos seus ambientes específicos profissionais e muitas vezes ainda cuidam, por exemplo, dos seus pais, dos seus avós. Vou enfatizar ainda uma vez. É óbvio que todas nós temos exemplos para dar de homens que têm esses mesmos cuidados, mas ainda era, em 1988, continua sendo hoje uma exceção. Não era incomum, por exemplo, na geração dos meus pais, no dia do aniversário das esposas, os maridos a presentearem com um eletrodoméstico, porque a casa era dela, porque a melhoria das condições de casa era dela. Presenteava-se com um fogão novo, porque a cozinha era o espaço dela, estava melhorando, não era deles. A casa era um espaço da mulher. Então, quando melhorasse para ela, aquilo era um presente que se dava a ela. Mas a mulher sempre procurou para o seu homem um presente pessoal, e não um presente que compusesse esse espaço. Isto tudo conforma qual era o ambiente na sociedade brasileira de distinção de funções, de tarefas.
na década de 20 do século passado, portanto, há quase 100 anos, 1927 vai fazer 100 anos, nós tivemos uma mulher que precisou de ir a juízo para ter o direito de votar, o que era um exercício, e ainda é, um exercício de cidadania, o desempenho de um direito, que é também um dever com a sociedade, o dever de participar, o dever de ter o ônus e também o bônus da participação. Mas era considerado apenas o homem como o eleitor. E foi uma mulher ter de ir procurar o Poder Judiciário para que lhe fosse garantido algo que não estava vetado expressamente. Não era vedado pela Constituição de forma expressa, mas também não era garantido. E se todos são iguais, ela precisou de ir ao Poder Judiciário para buscar aquilo que lhe parecia e que ela obteve mesmo como direito. E quando fez isso, há também um outro poema do Drummond que ele um pouco retrata da notícia do estupor que isto causou. Daqui a pouco vai ter mulher querendo ser senadora, daqui a pouco vai ter mulher querendo ser até presidente da República. E chegamos, então, há 10 anos atrás, a esta situação. Tivemos mulher presidente da República, temos mulheres senadoras, temos mulheres deputadas. Se for considerar, ainda hoje, como uma minoria de parlamentares, por exemplo, ou de mulheres que chegam a cargos, como da doutora Marina, na chefia de uma advocacia pública, nós veremos que o caminho é longo, demos muitos passos, mas ainda estamos muito longe do que é uma igualdade social, porque a igualdade jurídico-constitucional nós conquistamos, e era necessário que conquistasse até para buscar a efetividade social. A eficácia jurídica nós já temos, e o Supremo tem lutado exatamente para fazer valer todas as formas de igualação, que eu digo, é a dinâmica da igualdade. Nós queremos, cada vez mais, ter a possibilidade de não ver a igualdade como exceção, mas como algo que é inerente a uma sociedade democrática, na qual homens e mulheres, iguais em dignidade pela sua condição humana, postulam e têm as mesmas condições sociais, as mesmas condições políticas, as mesmas condições econômicas, porque hoje nós sabemos que a diferença, por exemplo, de salário, de remuneração entre homens e mulheres é enorme. O número de mulheres que ocupa cargos de direção no espaço particular e no espaço público é enorme. A diferença é enorme exatamente porque esse número é pequeno. E é pequeno porque, no caso do Poder Judiciário, posso dizer, o número de mulheres que chegavam à faculdade era menor, até a década de 50, 60. Quando ela ali chegava e conseguia sair, também o espaço era menor na disputa na advocacia, no Ministério Público e até nos concursos. E ainda hoje a discriminação é muito grande. Eu fico vendo que quando um homem juiz tem uma promoção, ele é promovido para uma outra comarca de entrância superior, e ele chega em casa com um vinho para comemorar. Quando a magistrada, a mulher juíza, é promovida, se ela tem filhos, se é casada, ela diz que vai pensar, porque ela precisa de conversar com o parceiro, ela precisa de saber onde vão as crianças, se for no meio de um período letivo, como ela vai fazer para assumir numa outra comarca este cargo. A ela é dada o ônus de ter que reestruturar a família, as condições, para ver se ela pode aceitar uma promoção, que já não é fácil. Na advocacia pública, eu me lembro que quando fiz o concurso, meu concurso, doutora Marina, é de 1980, final de 82, e quando teve a prova oral, e quem fez concurso sabe que numa prova oral perante uma banca com 5 examinadores, há um nervosismo natural.
ou pelo menos para mim é natural. E um dos examinadores me perguntou como você passou até aqui, nas primeiras 2 etapas. Se você for muito melhor do que os homens, você passa. Se não, homem ou mulher, se for igual, nós preferimos homens. Isto foi dito no momento em que você já está naturalmente nervosa, que poderia, portanto, ser um peso a mais na capacidade até de responder, ainda que eu soubesse. Ao final da história, até fui uma das aprovadas nos 10 cargos que estavam disponíveis. Mas para se ver que esta era uma fala que, em 1982, um examinador de concurso, professor de direito, não tinha cerimônia e não era considerado, por eles da banca, minimamente agressivo. Hoje, acho até que há uma inversão ou uma reversão, mas se pensam isso, e acho que alguns pensam, não sou tão ingênua a supor que todo mundo acha que o direito seja igual nas disputas públicas, pelo menos nos concursos, se algo como uma situação dessa sobrevier, a mulher tem como reagir. Porque é uma manifestação de preconceito óbvia, inegável, e tudo público. No espaço particular, na iniciativa privada, a discriminação ainda é mais difícil, porque as pessoas não precisam de dizer por que escolher um homem para advogado para chefiar o departamento jurídico da empresa. No espaço público, sim. E nós temos como fazer valer isso. Para dizer que é preciso que a gente adquira a democratização na sociedade para que a gente tenha uma mudança do caldo cultural constitucional. A Constituição escrita há de representar e consolidar-se por toda uma estrutura social que mantém democraticamente esta Constituição em plena eficácia jurídica e social. Somos uma sociedade extremamente preconceituosa e violenta. A violência contra a mulher reflete, em grande parte, ainda o entendimento de alguns, ou o desentendimento, para mim, que alguns podem mandar em outros. Que um homem pode mandar na mulher, como me contou há um tempo atrás, relativamente pouco tempo, um juiz que, ao fazer uma audiência, perguntou para o agressor, então o senhor é o fulano, olhando para o processo, que agrediu uma mulher. E disse, de jeito nenhum, não agrido ninguém, sou um homem de paz. Bom, então deve ter tido algum erro, porque aqui consta que o senhor teria batido na fulana, ao que o agressor respondeu, não, a fulana é minha mulher. Na cabeça dele, bater na esposa não é agredir. Isto, considerando 2020, seria algo impensável numa sociedade democrática, digo democrática não institucionalmente, não juridicamente, mas socialmente, e continua a acontecer. A diferença de tratamento vem, portanto, na minha compreensão, de uma sociedade na qual homens e mulheres continuam sendo tratados diferentes e desde a mais tenra infância. Eu sou de uma geração, eu que sou quase uma mulher centenária, que nossos brinquedos eram diferentes dos meninos. Os meninos iam para a rua jogar bolinha de gude, meus irmãos sempre foram, para o campo, para o futebol. Nós brincávamos em casa, e era isso, a brincadeira chamava-se brincar de casinha. Então, a gente aprendia a cozinhar, a brincar de boneca, a brincadeira não era repartida, nem compartilhada com os meninos. Isto fez com que nós aprendêssemos, por exemplo, na música, piano, porque você vai ficar em casa. Meus irmãos aprenderam violão, bandolim, porque eles vão pegar aquilo e vão para a rua. Você não vai para a rua. Esta é uma forma de diferenciação que vai formando o que cada um de nós é e acha que deve ser. É claro que andamos muito. Hoje a distinção é enorme. Da minha bisavó, que não aprendeu a ler a não ser aquilo que os pais colocaram como professores dentro de casa. A minha avó, que já
as minhas avós que frequentaram grupos escolares, e a minha mãe, que foi professora, o caminho é longo, árduo, mas, evidentemente, foram muitos passos dados. Chegamos no Brasil a ter uma mulher presidente da República, que foi eleita e reeleita. Portanto, o caminho foi trilhado, há muito a fazer. Eu acho que o momento, e um mês como este de março, não é de comemoração, é de reflexão, porque ao lado desses passos dados, desse caminho trilhado, há também a violência que continua a prevalecer, que continua a ser praticada, há meninas que apanham mais do que os meninos, há mulheres que continuam, portanto, sofrendo todo tipo de violência física, psicológica, econômica, quando se estabelece um patamar diferenciado da remuneração que é entregue a um homem ou a uma mulher. Mesmo no espaço público, as chefias, por exemplo, de procuradorias, na OAB, que agora nós já temos algumas presidentes de seccionais, mas nunca tivemos uma mulher presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, sendo que o número de advogadas que estão em dia com a anuidade, pelo menos era até o ano passado, superior de mulheres do que de homens. Isso tudo é uma construção da sociedade e da comunidade jurídica, advogados, juízes, promotores, procuradores. Não é um caminho fácil, ele é apenas necessário. Há, sim, um ganho na participação das mulheres, porque são visões diferentes de mundo, porque se somam, se multiplicam, e exatamente é daí que vem o pluralismo que a Constituição brasileira e toda a Constituição democrática também põe como princípio fundamental. Eu não tenho hoje dúvida que, se na década de 60, ao visitar uma faculdade de Direito em Washington, que ainda separava as escolas de brancos e de negros, o presidente daquela república, então, perguntou aos alunos, numa faculdade de negros, vocês têm o mesmo curso de Direito, vocês acham que terão as mesmas oportunidades? Ao que os alunos responderam que não, tinham certeza que não teriam. Então, deflagrou-se o que ficou conhecido como conjunto de ações afirmativas, basicamente cotas, necessidade de se ajuntarem nos mesmos espaços brancos e negros, para se chegar à superação na sociedade de uma diferença que não tem o menor significado. Ninguém é mais digno ou menos digno, diferente, mais ou para menos ou para mais, ou mais talentoso, ou mais generoso, ou melhor como ser humano, pela cor da pele. Isso não existe. E, no entanto, a humanidade continua a olhar com olhos que não são capazes de ver a humanidade. Somos uma sociedade ainda individualista, preconceituosa, eu diria até uma sociedade muito egoísta, em que o ego apaga o eu, a pessoa não se vê e acha que vê o outro, que é capaz de ver o outro, não com a humanidade, que os espíritos superiores são capazes de ver, mas de ver de forma tacanha, de ver com cores que não são as cores da humanidade, que são todas, que são plurais. E por isso mesmo, eu tenho para mim que agora, já com as ações afirmativas implementadas, até mesmo no Brasil, nós temos umas tantas ações afirmativas, a própria Constituição de 1988 estabeleceu, por exemplo, cotas para deficientes que também passam por preconceitos em concursos públicos, e hoje isso está inteiramente superado, ou pelo menos juridicamente superado. Acho que para nós, mulheres, e todos aqueles que passam por sofrimento, que é isso que o preconceito gera, um sofrer injusto daquele que se submete a essa situação, ou que passa por essa situação, acho que talvez seja o momento de um passo adiante e de chegarmos a ações transformativas e não apenas afirmativas.
porque acho que a transformação democrática pela pluralidade é que será libertadora desta condição, que eu acho que faz sofrer também o homem. Eu não acho que um agressor seja um ser humano feliz. Eu não acho que uma pessoa que exerce a violência contra o outro seja uma pessoa calma, segura, psiquicamente equilibrada, porque quem é feliz, em geral, nunca quer o mal do outro. O estado de felicidade sempre propicia a gente isso. Quando a gente está numa situação de bem-estar, você tem toda a boa vontade com o outro. A má vontade com o outro, em geral, é sinônimo de medo, de insegurança, de mal-estar. Portanto, eu acho que é preciso que a gente tenha ação transformativa a partir de uma educação que faz com que, ao disputar um cargo de juiz, homem, mulher, branco, negro, índio, deficiente, seja lá quem for, que tudo isto venha como a natureza indica da nossa condição única de seres humanos dignos, mas respeitadas as diferenças que multiplicam a experiência humana, que fazem com que a gente seja capaz de ser mais. Como eu disse, comecei dizendo que este é um tempo que não é mesmo de comemoração. O período é difícil, todas as pandemias que nós vivemos, e não é apenas a sanitária, embora a que diz respeito à doença provocada pelo coronavírus, deixa a humanidade à porta de uma redefinição de rumos, de experiência, de forma de convivência, e precisamos de nos valer dessa situação para sermos capazes de nos aperfeiçoar. Mas, a despeito de todas as pandemias, a da violência incluída aí contra a mulher, a pandemia social que faz com que tantas pessoas tenham fome, numa terra como essa brasileira, em que os campos e os espaços onde nada está plantado impede que a gente seja capaz até de entender por que há pessoas com fome e passando necessidade. Enfim, que todas essas formas de pandemia sejam pensadas para que a gente seja capaz de melhorar a experiência de cada um de nós e a experiência dos outros. Eu acredito realmente que esta passagem, como nessa semana, em que para nós, cristãos, temos um momento de pensar sobre os dias de crucificação, que depois disso venha mesmo um período de ressurreição, que a gente seja capaz de atuar para ver ressurgir nossos sonhos de uma sociedade justa, livre, fraterna e plural. Acho que todas as pessoas serão mais capazes de serem felizes, porque nós, mulheres, pelo menos, garanto que não queremos viver do jeito que vivemos sempre, abraços com problemas, porque, como sofremos com esse tipo de violência, porque ela nunca será só de outra pessoa. Ela um dia atravessa os umbrais da porta de casa, da casa de todos nós. Então, eu acho que essa Semana Santa, especificamente, com essa pandemia, e a Páscoa que virá no domingo, e depois os outros domingos, que ainda são períodos de Páscoa, o domingo subsequente é o da Divina Misericórdia, que nós todos tenhamos um período de reflexão, e que a nossa Páscoa seja, independente de religião, tenha uma dimensão humanitária, de pensar em formas de convivência fraterna e justa, mas para todas as pessoas, não apenas para grupos específicos. Mais uma vez, eu agradeço por essa oportunidade que me foi oferecida, para que estivesse aqui, e fico à disposição dos senhores para outras oportunidades também nos reencontrarmos. Tudo de bom, saúde e sorte para todo mundo. Muito obrigada. Ministra Carmen Lúcia, que brilhantes palavras. Estamos todos assim muito felizes com a sua preleção. Foi magnífica. Uma aula magna
e a Vossa Excelência nos brinda no dia de hoje com essa fala, contextualizando a mulher e colocando de uma forma muito segura que nós temos que refletir e muito, para que nós possamos chegar num objetivo maior. Diante disso, eu quero passar a palavra para a doutora Eunice Prudente, a nossa secretária municipal de Justiça, para que ela possa aí fazer os seus comentários. Por gentileza, doutora Eunice. Nossa, eu, como todos, né, são aí aproximadamente 100 pessoas acompanhando esta fala, estamos muito emocionados. Realmente, né, a nossa ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha deu aqui uma lição de civilidade, e mais do que isso, ela coloca luzes, ela é Lúcia, então tem luzes, ela coloca luzes sobre alguns problemas, algumas questões muito graves, sobretudo violência doméstica, e chama a atenção para a fraternidade, para a família humana e essa dignidade humana, que é um dos fundamentos da nossa República. Então, como também conclui aqui a nossa ilustre convidadas, é preciso muita acuidade com a informação, com a educação. Todos precisam conhecer os termos constitucionais que temos e que conquistamos, né, democraticamente em 88. Então, ações agora que precisam ser transformativas, além, né, das ações afirmativas, é uma reflexão, né, muito forte neste momento. Então, vamos vencer essa pandemia, governos estaduais, municipais, acho que o nosso é um bom exemplo de quem corre atrás das dificuldades da pandemia para nos garantir a vida. Mas, né, é preciso depois a reflexão para a reconstrução, e essas palavras, né, esta palestra que acabamos de ouvir, que foi gravada, deverá, né, ser levada, sim, às nossas escolas, aos nossos jovens, às universidades, para promover essa reflexão. Nossa estimada, né, ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, Vossa Excelência é realmente uma luz naquele Supremo Tribunal Federal e é também das nossas vidas, pelos seus votos, pelos seus pareceres, mas também, né, aqui por essas reflexões, por essa acuidade de deixar seus afazeres e visitar virtualmente o município de São Paulo e passar para nós todas essas reflexões. Muito obrigada, prezadíssima, querida ministra, viu? Obrigada. Flores para Vossa Excelência. Obrigada, muito obrigada. Tchau. Prazer muito grande e agradecer, né, todos os colegas, procuradores, procuradoras municipais, também os servidores municipais, os nossos colegas que fizeram a interpretação em Libra de todo o evento. E foi um prazer atuar com o Sejur. Convido todos para a continuidade das reflexões amanhã, ouvindo ainda o Judiciário, na pessoa da desembargadora Angélica de Maria Melo Almeida, e também o nosso Ministério Público, na palavra da promotora de Justiça Fabiola Sucasas Negrão Cova, que integra hoje, né, o superior... lá o órgão, né, do Ministério Público a nível nacional. Então, muito obrigada a todas. Cumprimentar nossas dignas secretárias, né, que nos acompanharam nesse evento, mas gostaria também de ouvir a doutora Marina
Magro Martinez, que é uma pessoa tão respeitada e querida aqui na nossa gestão, no nosso município de São Paulo, que tem a sua liderança aí dos nossos procuradores e procuradoras. Por favor, doutora Marina. Eu agradeço a generosidade da ministra Carmen Lúcia, que teve a disponibilidade de vir aqui estar conosco hoje. Agradeço também por estar no convívio dessas mulheres que romperam o infame telhado de vidro e que são uma inspiração para todos nós. Se nós estamos aqui hoje é porque outros vieram antes, como aquela mulher que lutou pelo direito de votar. Então, assim, é um movimento, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai avançando no cenário. Eu agradeço e convido a todos que acompanhem as próximas palestras nos próximos dias. Eu estarei aqui acompanhando também, porque tenho certeza que todas serão igualmente muito ilustrativas e muito agregadoras. Muito obrigada. Tchau, obrigada. Muito obrigada, uma boa tarde a todos, bom descanso. Muito obrigada, doutora Regina Santana. Obrigada, doutor Roberto Angotti Júnior, os colegas do Sejur, que tanto colaboraram conosco, viu? Muito obrigada a todos. Obrigada.